vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Pois santo és, ó Deus eterno, santo és, ó Deus eterno, santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Bom dia ou boa noite, amados, graça e paz. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos para a nossa meditação na palavra, para a gente passar esse tempo aqui compartilhando um pouco da palavra e depois orar por vocês. Sou grato a Deus mesmo pelo que tem me concedido de poder chegar até você, principalmente com relação ao Ministério Koinonia, até porque nesse tempo de pandemia alguns ainda não puderam ir à igreja. Então, essa
reunião nossa é mais dirigida a eles, é uma questão da igreja local aqui em Anápolis. Então, vamos para mais esta mensagem que Deus colocou no meu coração. E nesta oportunidade, a mensagem está baseada num texto dos Evangelhos. No Evangelho de João, no capítulo de número 6, o versículo é o 66, que diz assim: Jesus faz uma pergunta para o Pedro e ele responde. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, amados, aqui é uma palavra de Jesus Cristo nos seus ensinamentos para os seus discípulos. Quando Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que veio para cumprir exatamente o projeto de Deus de resgate da humanidade, viveu entre nós, os humanos, ele teve nesse período muitos discípulos, muitos aprendizes, que é a ideia dos discípulos, ou talvez uma linguagem muito nossa hoje, ele teve muitos seguidores. E havia todo tipo de pessoas que o acompanhavam. O certo é que eles tiveram oportunidades maravilhosas, porque eles tiveram a oportunidade de viver, de conviver com Jesus, de ver, de experimentar dos milagres de Jesus e, acima de tudo, ter ensinamentos exatamente, diretamente com Jesus. Então eles tiveram a oportunidade de aprender os ensinamentos, oportunidade de experimentar milagres. Por exemplo, com relação aos ensinos de Jesus, só pontuando algumas questões aqui que nós temos na palavra, quando Jesus Cristo está descrevendo ali o Sermão dos Montes para os seus discípulos, eles aprenderam princípios maravilhosos de transformação de vida, de conduta de vida, como que eles deveriam viver, como que eles deveriam se relacionar. Quando a gente analisa aquele período, a gente entende que isso se estende aos seus discípulos em qualquer época da história da humanidade, em qualquer época. Então, eles tiveram ensinamentos maravilhosos com Jesus Cristo e aprenderam muito. Por exemplo, alguns ensinamentos que haviam exigência maior de mudança de comportamento. Mas a ideia básica era que eles fossem exemplos de vida, de relacionamentos, para que Deus fosse glorificado com suas boas obras. Mas é lógico que Jesus Cristo também apresenta várias admoestações dos seus ensinos. Por exemplo, ele vai ensinar que os seus discípulos teriam que ter atitudes de amor com o próximo sempre, em toda e qualquer situação. A ponto dele ensinar que os discípulos deviam orar até pelos seus inimigos. Se porventura tivesse inimigo, deveria orar por ele. Ou então, no caso de amar, orar pelos que perseguiam, mas a base era o amor, do relacionamento com os discípulos, com o próximo, do amor, da oração, de apresentar a pessoa diante de Deus com compaixão. Então, era a ideia dos ensinamentos de Jesus para as práticas piedosas de compaixão que os discípulos deveriam ter e que os discípulos devem ter em todo o tempo, em todos os seus relacionamentos, mais próximos ou mais distantes, mas sempre com esta prática da piedade, da compaixão, da bondade, do amor, da misericórdia. Ele também apresenta advertências aos seus discípulos para que eles tomassem cuidado a respeito de uma busca desenfreada por riquezas. Ele adverte sobre os perigos dessa busca do dinheiro, de gente que quer ter o dinheiro muito para ter o sucesso. Essa ideia de ter mais do que ser. Não há nenhuma proibição com relação à pessoa adquirir o dinheiro para o seu sustento, para viver com a vida de dignidade. Inclusive, o apóstolo Paulo vai desenvolvendo para poder abençoar outras pessoas. Não há nenhuma proibição, então, dessa busca, mas não de colocar o propósito maior da sua vida nessa busca desenfreada por ter e não por ser, que era o propósito de Jesus Cristo para os seus discípulos.
E aí ele então vai ensinando o tempo todo para os seus discípulos para colocar o seu coração em Deus. Que eles deveriam colocar o coração em Deus porque era o bem maior, era o tesouro maior. A ponto nos seus ensinamentos, ele ensina que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aquilo que você mais valoriza, você vai mais gastar tempo, você vai mais dedicar. Então, o ensinamento de Jesus era para que os seus discípulos, e até hoje, gaste mais tempo na busca de um relacionamento com Deus que vai produzir, que vai gerar pessoas mais parecidas com Cristo. E aí nos seus ensinamentos ele vai cuidar do julgamento, não julgue as pessoas, deseje sempre o bem do próximo, se coloque no lugar do outro, que essa ideia muito que nós temos hoje da empatia, se coloque no lugar do outro. Cuidado para também você manter a sua vida de oração, de devoção a Deus, o tempo todo. Aí você apresenta a sua vida, apresenta os seus pedidos ao Senhor, sabendo que, mesmo ele sabendo de todas as coisas, tendo conhecimento dessa verdade, mas não há uma proibição, por exemplo, na oração, para a gente apresentar os nossos pedidos. Pelo contrário, há um incentivo. O que a gente jamais pode se esquecer é que Deus vai sempre nos ouvir segundo a sua vontade, que é boa e perfeita. E ele faz também advertências: cuidado com práticas de iniquidades, cuidado com essa vida pecaminosa, cuidado de não viver princípios que são contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. Então, são ensinamentos que Jesus Cristo fez aos seus discípulos, que acompanha todos os seus discípulos no decorrer da história, da caminhada da vida, no aqui, no agora e em qualquer época do futuro. Mas também com relação aos milagres, aqueles discípulos tiveram uma oportunidade ímpar, porque eles puderam ver, experimentar o Deus encarnado fazendo os milagres em que nós temos relatos no Novo Testamento. Nós vimos a questão da transformação da água em vinho, num casamento em Caná da Galileia, um milagre tremendo. Nós vimos que aqui existem registros de vários milagres de curas, de pessoas paralíticos, enfermos de todo tipo de enfermidade. Cristo curou em determinados lugares, ele curou a todos. Em determinados outros lugares, ele não curou a todos, nem todos que estavam presentes. Os discípulos puderam presenciar a ressurreição de mortos, como o filho da viúva, o filho de Jairo, e com o seu amigo íntimo, Lázaro. Então eles puderam ter a oportunidade de presenciar vários dos milagres. E a gente não pode se esquecer, por exemplo, da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar uma multidão que precisava daquele alimento. Porque o milagre era em função da necessidade do povo, de quem se relacionava com Deus. São registros da palavra de Deus. Com tudo isso, com todas estas experiências, mesmo os seus discípulos tendo visto e experimentado e aprendido com o Senhor, experimentado os milagres e aprendido os ensinos, muitos, a maioria absoluta dos discípulos o abandonaram. Há um determinado momento, que é esse texto, contexto desse que nós estamos lendo, depois que passa tudo isso, que Jesus Cristo então vira para os seus discípulos e pergunta se eles também não estariam a fim de ir. Não querem me abandonar? Faça igual aos outros, em outra linguagem mais simples. Mas o Pedro, ele tem uma revelação tremenda. E o Pedro então responde a Jesus Cristo sobre essa questão de abandoná-lo ou não. E aqui tem uma resposta que é altamente significativa. Porque quando Pedro responde para Jesus, ele não cita a respeito de algum lugar. Tipo assim, para onde que iremos nós? Ele não cita a respeito de determinados lugares, que era lugar da adoração, lugar em que as pessoas podiam buscar a Deus, e como se Deus se manifestasse só ali. A resposta de Pedro a Jesus Cristo é uma resposta exatamente de que não depende do lugar, mas quem? O Pedro tinha consciência absoluta de que ele não dependia do lugar
E Jesus Cristo então pergunta para eles, e a resposta de Pedro é a resposta que é também muito significativa, foi significativa, continuará sendo. Porque a resposta de Pedro é de que as pessoas que se aproximam de Jesus, elas se aproximam porque sabem quem Ele é, e deve ser assim. Mas o que nós vimos, mesmo Pedro está respondendo, dizendo a revelação é que Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna. Então, não é a respeito de lugar, é para quem iremos. Tu tens a palavra de vida eterna. Isso não é revelação de Deus. O que a gente percebe claramente que no abandono destas pessoas é porque muitos abandonaram a Jesus Cristo porque ou receberam do que queria, o milagre, ou não receberam, mas acima de tudo, não entenderam o que é seguir a Jesus. Pedro, os discípulos mais próximos entenderam, e alguns outros também entenderam. E o Pedro então traz essa grande revelação que não depende exatamente do lugar para onde se deve ir, mas a quem. Não depende do lugar para você receber o milagre que espera, mas a quem, a pessoa a quem se dirige e a quem buscar. O que Pedro está ensinando, que é a busca e a resposta para qualquer sofrimento ou expectativa nossa, não está numa pessoa qualquer, não está numa instituição, não está no deslocamento para determinados lugares. Ou assim como Jesus Cristo ensina para aquela mulher samaritana, não está na forma da adoração, do aspecto de aparência, mas acima de tudo, de gente que tem o coração em Deus e tem consciência absoluta que Jesus Cristo é a resposta, Ele é o suficiente, Ele é o bastante. Gente que tem consciência por entender a palavra de Deus, só Ele pode alimentar a alma de alguém que está cansado, alguém que está sobrecarregado, alguém que não suporta mais a angústia da vida, e não suporta mais, não tem resposta, não sabe como viver. Só Jesus Cristo pode produzir uma verdadeira esperança de vida eterna, de dias melhores, da doce presença dele em todos os momentos da nossa vida. Só Jesus Cristo, conforme nós temos resposta na palavra, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é a verdade de fato que liberta, e não pessoas e instituições, conforme nós já dissemos. Esse é a ideia do que o Pedro está respondendo. Porém, amados, contudo, mesmo a gente crendo que esta é a verdade, aceitando estas verdades a respeito de Jesus Cristo, que a respeito dele, não de lugares, nós não podemos abandonar ou deixar de ir em lugares onde pregam as palavras de vida eterna, em que a ênfase maior, que a centralidade da fé é Jesus. Nós não podemos estar deixando de ter o convívio com pessoas que compartilham da mesma fé, da mesma esperança, da vida eterna. Nós não podemos deixar de congregar o lugar onde a gente pode ouvir a respeito de Jesus, o lugar onde a ênfase maior é Jesus, não é o pastor ou a pastora, ou o padre ou a instituição. Jesus. Nós não podemos deixar de ir em lugares em que nos ensinam a colocar em prática cada vez mais os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. E a gente percebe que em muitos desses lugares os milagres de Jesus continuam acontecendo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. Então, a ideia é Jesus, mas a gente aprende os princípios na palavra, em lugares onde eles são ensinados, porque com certeza vai produzir em mim, produzir em você, em todos nós, crescimento espiritual. Mas o que eu percebo também, eu não consigo imaginar gente que diz que teve crescimento espiritual e não tem crescimento relacional. Gente que não respeita o próximo, não respeita o outro.
gente que faz acepção de pessoas. Porque quem verdadeiramente entendeu e abraçou a fé cristã, ele respeita, ele ama, ele perdoa. E são os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele relaciona com o próximo, com amor e com essa disposição de perdão. Na verdade, então, amados, que a fé cristã, ela está firmada em Cristo. Não é em título de instituição. Porém, nós estamos vivendo, lamentavelmente, de alguma forma, mesmo Jesus Cristo não estando presencialmente aqui no nosso meio, muitas pessoas continuam aproximando de Jesus em busca apenas dos seus interesses. Ou porque receberam uma mensagem que poderia vir a Jesus, que é receber tudo que quer, e não entenderam a mensagem da vida eterna, da salvação, do que Cristo fez ali na cruz do Calvário, morrendo em nossos lugares. As pessoas estão em busca apenas dos milagres, da solução dos seus problemas. E muitos desses, quando recebem, abandonam a fé. Porque na verdade não abraçaram a fé cristã, abandonam a Cristo. Ou muitos, por não receberem, não imaginam que a verdade do Evangelho continua de pé, porque recebeu uma mensagem errada. Então a gente precisa tomar cuidado de pessoas que se aproximaram e se afastaram. Pessoas que se aproximam com os outros interesses. Eu quero dizer que o Jesus Cristo é o mesmo, ele vai continuar fazendo milagres. E eu quero te chamar, desafiar. Se porventura você é um desses, que já congregou em lugares onde a palavra de Deus foi pregada, e Cristo, o crucificado, o ressuscitado, era a mensagem central, e com princípios de mudança de vida, e você abandonou a fé pela decepção com alguém, com uma pessoa, com uma instituição, com uma chamada de Jesus Cristo, volte. Busque o Senhor, conviva com pessoas em que vai produzir em você esse crescimento. Para você que está meio frio na fé e não sabe se permanece ou não na busca de Deus, o desafio é esse: busque o Senhor com vida devocional, com vida de congregar com seus irmãos. E Cristo continua sendo o mesmo, fazendo milagres, e é por isso que eu quero orar por você. Porque eu não sei em que situação você se encontra. O que eu sei é que o Cristo, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pode estabelecer equilíbrio na sua vida, pode produzir cura na sua alma e pode gerar verdadeira esperança em você, que é uma esperança nele, nas promessas dele e não nas pessoas. Vamos orar juntos para Deus trazer esse consolo, essa convicção na sua alma de fé, convicção de continuar buscando Jesus para obter esta vida eterna que Ele nos propõe. Senhor amado, nós te damos graças pela Tua palavra, por mais esta oportunidade de pensarmos nela, meditarmos nela, compartilhá-la com tantos outros. Pai, eu sou grato a Ti e eu quero te pedir em nome de Jesus, aqueles que de alguma forma se afastaram da fé cristã, que voltem rapidamente, compreendendo que são amados pelo Senhor, que são importantes no convívio de uma comunidade da fé, comunidade cristã. Aqueles que ainda não abraçaram a fé, Deus, que entenda que Jesus Cristo, de fato, é a resposta, é o verdadeiro caminho. E aqueles que estão em dúvida, Senhor, que haja um renovo espiritual. Promova cura no meio do povo, Senhor. Promova milagres, milagres de esperança, milagres também no corpo e na alma, Senhor. Eu quero dizer em nome de Jesus, aquele que está enfermo agora seja curado em nome de Jesus. E que o Senhor possa fortalecer a sua vida, a sua fé, e que você continue caminhando firmemente, esperando a bendita volta do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus que nós oramos sempre assim. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a minha vida, as nossas famílias. Deus abençoe a igreja do Senhor. Espera sempre por Ele. Amém.